2024 foi um ano simplesmente fantástico para o futebol europeu, especialmente do ponto de vista da gente que é brasileiro, né? Afinal de contas, a gente voltou a ter um brasileiro no topo do mundo. Mas essa foi apenas uma das 10 coisas mais incríveis que aconteceram na Europa neste ano, e a gente vai falar sobre essas coisas agora. Eu reuni 10 momentos que eu pessoalmente, tá? Essa aqui é uma opinião pessoal, eu espero que vocês mandem a opinião de vocês depois aqui nos comentários. Eu escolhi os 10 maiores momentos do futebol europeu de 2024. Porém, eu não coloquei em ordem, beleza? Eu vou passar aqui pra vocês, se vocês quiserem organizar em ordem nos comentários, beleza? Mas eu tava quebrando muita cabeça tentando colocar em ordem, eu pensei, quer saber, cara, eu não vou colocar em ordem, até porque é difícil você mensurar o que é maior e o que não é do que outro ali. Então, eu simplesmente escolhi aqui os 10 pra mim que foram os mais especiais, tá certo? Também não tá em ordem cronológica, mas a gente vai abrir com algo que aconteceu bem no comecinho do ano. No dia 26 de janeiro de 2024, Jürgen Klopp anunciou o fim da sua era no Liverpool, né? Ele disse que ele estava ficando sem energia, não estava aguentando mais trabalhar e preferia parar com o trabalho de técnico. Segundo ele, era até uma aposentadoria, né? Ele falou que na cabeça dele na época era que ele não queria mais trabalhar como treinador, mas que quem sabe no futuro poderia mudar de ideia. O Klopp, cara, ele foi um dos grandes personagens do futebol europeu nos últimos, sei lá, 15 anos, né? Se você pegar aquela era Borussia Dortmund e a era Liverpool, que foi muito maior, né? Ele ficou por 9 anos no Liverpool, foram quase 10 anos aí treinando os Reds, que são um dos maiores clubes do futebol europeu. Com o Klopp, o Liverpool voltou a ganhar um protagonismo que ele estava mais acostumado ali nos anos 80, mais ou menos, ali anos 70, né? Porque mesmo que você tenha tido aquela época ali do Liverpool com o Gerrard, que eles chegaram em 2 finais de Champions, ganharam uma, mas eu diria que eles não eram tão protagonistas assim quanto foram na época do Klopp, né, cara? Com o Klopp, o Liverpool foi um dos melhores times de futebol mundial durante muitos anos, embora não tenha conquistado tantos títulos quanto merecia por causa do Manchester City, né? A gente tá falando de um time que ganhou Premier League, ganhou Champions League, a primeira Premier League da história do Liverpool, né, nessa era moderna do campeonato inglês. Eles nunca tinham vencido e venceram essa com o Klopp pela primeira vez. Aquela Champions de 2019 foi uma Champions fantástica, com aquela grande virada para cima do Barcelona, além de vários outros troféus, né? O Liverpool do Klopp, ele zerou o game, ele conquistou todos os troféus possíveis do futebol de clubes, incluindo o Mundial lá, no qual eles derrotaram o Flamengo em 2019 com o gol do Roberto Firmino na prorrogação. Então assim, o encerramento da era do Klopp, cara, é um grande evento aí do futebol europeu em 2024, porque representa um ponto de inflexão, né? Uma grande mudança, né? Você tem a era Klopp, você tem o antes da era Klopp, o durante a era Klopp, e agora a gente tá vivendo o pós-era Klopp, que por enquanto tá sendo bem positivo aí pro Liverpool, mas é fato de que faz falta, né, cara? O Klopp é um personagem gigantesco, é um cara que faz muita falta pro futebol de maneira geral. Ele até voltou a trabalhar com futebol, né? Ele agora tá trabalhando lá como gerente, alguma coisa assim, um cargo lá nos clubes da Red Bull, mas pelo menos por enquanto, o que a gente sabe é que ele não voltará a trabalhar como treinador, a não ser que ele mude de ideia. Acho que vai voltar a trabalhar no futebol de seleções aí futuramente, né? Vamos ficar no aguardo. A despedida do Klopp ali aconteceu no dia 19 de maio, né, cara? Foi um jogo bem emocionante ali em Anfield. Jogadores chorando, a torcida chorando, You Never Walk Alone, foi muito, muito, muito bonito. Teve até um momento em que o Klopp meio que deu uma furada ali e anunciou o Arne Slot antes do próprio Liverpool anunciar, né, o Arne Slot, que é o substituto dele. Enfim, foi realmente tudo muito especial. A temporada passada não terminou como o Liverpool gostaria, né? Eles disputaram por bastante tempo o título da Premier League, mas não conseguiram vencer. Mas de qualquer forma foi bem especial aí por ter sido a última do Jürgen Klopp. Outro grande momento que a gente teve, né? Agora a gente falou de um alemão, agora a gente vai pro futebol alemão. Foi na Bundesliga, né, cara? Afinal de contas a gente teve finalmente a queda da dinastia do Bayern de Munique. O Bayern de Munique estava conquistando todos os títulos da Bundesliga desde 2013, mas agora em 2024 o poderoso Bayer Leverkusen, treinado pelo Xabi Alonso, conseguiu acabar com a tirania do Bayern de Munique, conquistando o título alemão. E não foi um título alemão qualquer, foi um título alemão invicto, cara. O primeiro título invicto da história da Bundesliga. Nem o próprio Bayern de Munique tinha conseguido esse feito, né, cara? Foi realmente um trabalho brilhante do Xabi Alonso. Eles conquistaram não apenas a Bundesliga, aqui o destaque maior, obviamente, fica por conta da Bundesliga, mas eles também conquistaram a Copa da Alemanha de maneira invicta, derrotando o Kaiserslautern na decisão. Foi realmente uma temporada mágica do Bayer Leverkusen, que eles tiveram aquela grande vitória por 3-0 contra o Bayern de Munique no confronto direto no segundo turno. E o jogo do título também foi bastante especial, né, cara? Ali o Bayer Leverkusen goleou o Werder Bremen na Bayer Arena, e foi muito especial no momento em que o Florian Wirtz marcou, se não me engano, o quarto, foi o quinto gol, não vou me lembrar exatamente agora. E aí a torcida do Bayer Leverkusen invade o gramado, cara. O jogo ainda estava longe de terminar, mesmo assim a galera já invadiu, teve que
todo mundo sair do campo para poder voltar a ter jogo, e aí depois, quando acabou, todo mundo invadiu de novo para comemorar a conquista. Afinal de contas, era o primeiro título de Bundesliga da história do Bayer Leverkusen. Essa foi um dos melhores momentos, né, de todo o futebol europeu na temporada passada, de todo o futebol europeu em 2024, e merece um grande destaque aqui com toda certeza. E esse ano de 2024 tinha tudo para ser ainda mais especial para o Bayer Leverkusen, né, cara? Porque eles chegaram na final da Europa League, poderiam ter feito uma tríplice coroa ali com Bundesliga, Copa da Alemanha e Europa League. Mas é aí que entra mais um dos momentos mais especiais do futebol europeu em 2024, que foi a conquista da Atalanta na Europa League, né, cara? A Atalantinha, treinada pelo Gasperini, um dos times mais interessantes do futebol europeu há vários anos aí. Esse trabalho do Gasperini estava merecendo essa coroação, estava merecendo essa cereja, né? Porque era um trabalho muito bom, muito bem feito, mas que ainda não tinha rendido nenhum troféu, então estava faltando isso daí. Claro, um trabalho não é avaliado apenas por troféus, mas queira ou não queira, é o troféu que torna tudo mais especial, né? Que é a grande consagração, é o que faz a equipe entrar de vez para a história do futebol. E foi uma final muito, muito, muito incrível, cara, porque a gente tinha o Bayer Leverkusen chegando sem nenhuma derrota, a gente tinha perdido para ninguém na temporada, e a Atalanta, apesar de ser um time muito bom, era visto meio que como um underdog, né, como um azarão ali. O Leverkusen era considerado favoritaço, mas a gente viu um sonoro 3-0 da Atalanta para cima do Bayer Leverkusen, com 3 gols do Ademola Lookman. Foi simplesmente uma atuação fantástica, uma atuação que, na minha opinião, foi o que alavancou o Lookman para hoje ser reconhecido como um dos grandes jogadores aí de futebol europeu, né? Inclusive ficando ali no top 30 da bola de ouro, né, cara? Porque é esse tipo de jogo que transforma jogadores, né? Que faz com que jogadores ganhem respeito na comunidade do futebol. Ele fez 2 gols ali no primeiro tempo e 1 gol no segundo tempo para sacramentar a conquista da Atalanta. Agora a gente sai de um time que não tá nada acostumado a ganhar troféus e vai para um que tá muito acostumado, mas que neste ano de 2024 ganhou um que foi especial, que teve um sabor diferenciado. A gente tá falando do Manchester City, que venceu mais um título da Premier League em 2024, porém esse foi especial porque foi o 4º título de Premier League consecutivo do Manchester City, aí treinado pelo Pep Guardiola. É tão especial simplesmente porque nunca tinha acontecido na história do futebol inglês de um time conquistar 4 campeonatos consecutivos. E atenção, que eu tô falando na história do futebol inglês, eu não estou falando só na era Premier League, porque o futebol inglês ele tem essa divisão, né? Premier League ali começa nos anos 90 e antes disso era a era da primeira divisão do campeonato inglês. Mas esse recorde, ele pega toda a história do campeonato inglês, que começou nos anos 1800 ainda. Nunca tinha acontecido de um time enfileirar 4 conquistas consecutivas. O City do Guardiola foi o primeiro a fazer isso. Então a gente viu algo singular na história do futebol, algo que nunca tinha acontecido, a gente viu pela primeira vez agora em 2024. Porém, a gente ainda segue aqui falando do Guardiola e do Manchester City, porque a gente vai pro nosso 5º grande momento de 2024, e foi a queda do Manchester City, a queda do Pep Guardiola. Aqui não é uma grande conquista, né? A gente tá falando aqui de filha do Klopp, troféus ali, grandes conquistas do futebol, e agora a gente vai para uma derrocada. Mas por que eu considero esse um dos grandes momentos do futebol europeu em 2024? Porque a gente tá falando de Pep Guardiola, senhores. A gente tá falando daquele que vai ser, quando encerrar a carreira, quando passar a era Guardiola, esse cara vai ser reconhecido como o maior treinador da história do futebol, ou seja, não tenham dúvida disso. Hoje ainda tem debate, a galera ali ainda cita outros nomes, porque o Guardiola ainda tá na atividade, mas eu não tenho dúvida que quando ele parar, ele vai ser reconhecido como o maior treinador da história do futebol. E a gente tá vendo, pelo menos por enquanto, né, no momento da gravação desse vídeo, a gente tá vendo uma derrocada do Pep Guardiola, né, algo que nunca tinha acontecido na carreira dele. O Guardiola, ele começa a trabalhar no futebol de elite ali em 2008, de lá pra cá, cara, o Guardiola, ele só conhecia o docinho, cara, ele só conhecia o mamão com açúcar, as conquistas, as vitórias, as goleadas. Ele nunca tinha passado por uma fase tão ruim assim. Claro, teve temporadas em que as coisas não funcionaram muito bem, tipo a temporada 11 e 12, em que o Barcelona só ganhou a Copa do Rei, a temporada 16 e 17, quando ele chega no City, que o time ainda estava passando por uma transição, acabou não sendo uma temporada tão bem sucedida, mas ele nunca chegou a ter um momento como esse, cara. Um momento que começou ali com a eliminação contra o Tottenham na Copa da Liga, e depois disso o Manchester City e Pep Guardiola foram por água abaixo. Teve uma derrota contra o Tottenham, depois derrota contra o Bournemouth, a goleada sofrida contra o Sporting na Liga dos Campeões, derrota contra o Brighton, uma goleada sofrida contra o Tottenham na Premier League, aquele empate contra o Feyenoord em que o City chega a abrir 3-0 e depois deixa os caras empatarem faltando 15 minutos, derrota para o Liverpool, aí eles vencem o Forest, empatam com o Crystal Palace, perdem para a Juventus, perdem de virada para o Manchester United, perdem para o Aston Villa, e quando eu tô gravando esse vídeo aqui no dia, eles venceram o Leicester, né? Então
quem sabe podem aí estar iniciando um processo de recuperação. Mas não deixa de ser gigantesco, não deixa de ser um dos maiores acontecimentos do futebol europeu em 2024, o fato da gente estar vendo pela primeira vez o Pep Guardiola em baixa. A gente tá falando aí do time do maior treinador de todos os tempos, que nesse momento não tá nem na zona de classificação para a Champions League, cara. A gente pode ter, na próxima temporada, pela primeira vez na história do Pep Guardiola, ele treinando um time na Europa League, né? Coisa que até hoje ele não fez. O Guardiola sempre trabalhou apenas na Champions League. Então, apesar de a gente não estar falando de uma conquista, de um momento positivo, um momento negativo, mas por se tratar do Guardiola, eu acho que merece um lugarzinho aqui. Meus queridos, aquela pausa rapidinho aqui no nosso vídeo, porque a gente precisa do momento LS Foot Jesse. E eu tenho uma parada bem legal para mostrar para vocês aqui. Eles me mandaram um presente de Natal, que eu acho que para os torcedores do Barcelona vocês vão gostar, porque se liga só no que chegou para mim. Essa maravilha aqui. Se você manja de Barcelona, você bater o olho e já sabe de qual temporada é essa camisa, né? Essa aqui é a camisa do Barcelona da temporada 2014-2015, aquela temporada histórica em que eles venceram a Tríplice Coroa ali com o trio MSN. Na minha opinião, essa é uma das camisas mais bonitas que o Barcelona já teve e por isso que eu escolhi ela para ganhar de presente aqui, cara. E assim, vocês sabem, eu tenho camisas aqui personalizadas que eles mandaram para mim, eu tenho personalização do Maradona, que a LS mandou para mim, personalização do Cruyff, personalização do Ronaldo Fenômeno, do Cristiano Ronaldo, mas eu ainda não tinha nenhuma do Messi, né, cara? Então tá aqui agora, não falta mais na coleção uma camisa da temporada 14-15, essa aqui para mim é uma das melhores versões da carreira do Messi, agora aqui devidamente personalizada. E se você quiser comprar essa camisa ou então outros modelos lá da temporada atual, futebol de seleções, futebol brasileiro, LS Foot Jesse é a loja patrocinadora aqui do canal. Yuri, eu queria essa daí, esse modelo específico, então eu quero um modelo de 2017, eu quero um modelo de 2013, entra em contato com eles pelo Instagram ou pelo e-mail. O endereço está lá no site, beleza? Só descer lá embaixo que você vai achar tanto o número do WhatsApp quanto o e-mail deles. Você pode entrar em contato e dizer o modelo específico que você quer. Pô, entra lá, LS, eu gostaria da camisa do Real Madrid da temporada 2017-2018. Será que vocês conseguem arrumar? Eles vão tentar arrumar para você. É só você avisar, pô, eu vim pelo Yuri Dantas, beleza? Que é para dar aquela força aqui. Quando você for comprar por lá, aproveite a promoção, leve 3, pague 2 e utilize o cupom de desconto Yuri Dantas, tudo maiúsculo, para me dar aquela moralzinha, beleza? Não deixe de conferir, que tem muita coisa bacana por lá. No dia 1 de junho de 2024, tivemos aquele que sempre é um momento muito especial no futebol europeu, que é a final da Liga dos Campeões da Europa. Em 2024, a gente teve o Real Madrid e o Borussia Dortmund se enfrentando em Wembley, e tivemos o Real Madrid, como sempre, aí saindo vitorioso, conquistando a sua 15ª Champions League. Um momento muito especial, não apenas para o Real Madrid, mas para o futebol brasileiro. Afinal de contas, a gente teve, finalmente, voltamos a ter um brasileiro sendo o cara da Liga dos Campeões, ou o cara de uma conquista da Liga dos Campeões, coisa que não acontecia faz bastante tempo, né? O Vinícius Júnior já tinha conquistado um Champions com o Real Madrid ali em 2022, mas numa época em que o Vinícius Júnior era mais o sidekick ali do Karim Benzema, que fez uma Champions fantástica com 10 gols de mata-mata. Dessa vez não foi assim. O Vinícius Júnior foi o cara do Real Madrid, o Vinícius Júnior botou o mata-mata no bolso, foi decisivo contra o Leipzig, contra o Manchester City, contra o Bayern de Munique. Na final, fez o gol ali para fechar o caixão contra o Borussia Dortmund e assim conquistou a sua segunda Champions League, a 15ª do Real Madrid. Com certeza um momento muito, muito, muito especial, e o Vinícius Júnior aí se tornando entrando de vez para a história do futebol europeu, entrando de vez para a história do Real Madrid. Afinal de contas, agora ele pode dizer não apenas que tem 2 Champions conquistadas, mas que uma delas ele pode dizer, ó, essa daqui é do pai, essa aqui foi eu que botei no bolso. E por falar em Real Madrid, cara, a gente não poderia deixar de citar a aposentadoria do Toni Kroos, né? Justamente essa final de Champions aí contra o Borussia Dortmund foi o último jogo da carreira de clubes do Toni Kroos, né? Posteriormente ele se aposentou na Eurocopa de 2024. Foi um movimento que pegou muitas pessoas um pouco de surpresa ali, né, cara? Quando o Kroos anunciou a aposentadoria, ele fez isso ali em maio, né? Ali na reta final da temporada ele anunciou que iria parar, não iria mais atuar depois da temporada 2023-2024. Algo que, para quem conhecia o Toni Kroos, meio que já era esperado, né? Porque ele já tinha dado indícios antes de que ele não era um jogador que iria estender muito a carreira dele, por exemplo, igual o Modric, que está aí com quase 40 anos de idade e ainda está jogando. O Kroos sempre dava a entender, sempre falava que iria se aposentar, que queria se aposentar ainda jogando no mais alto nível. E ele fez isso, né, cara? Porque a temporada 23-24, na minha opinião, é a melhor temporada da carreira do Kroos. Ele jogou muito, muito, muito bola. Todo mundo notou claramente que se ele ainda quisesse continuar jogando, ele poderia tranquilamente. E assim, foi também muito da hora que ele escolheu se aposentar jogando pela Alemanha, né, cara? Porque o Kroos, ele tava sem jogar pela seleção da Alemanha desde a última Euro, aquela Euro lá, que era de 2020, mas foi realizada em 2021 por causa da pandemia. E aí ele voltou a ser convocado aí com o Julian Nagelsmann e disputou a Euro de 2024, que foi uma Euro em casa, né, uma Euro ali na Alemanha, e assim ele se aposentou.
um dos grandes nomes de futebol mundial desde a década passada, um cara que zerou o game, é Copa do Mundo, é sei lá quantos Mundial de Clubes, sei lá quantas Champions, o cara conquistou simplesmente tudo o que tinha para conquistar e parou no auge, parou por cima. Então esse, sem dúvida alguma, um dos momentos mais incríveis, aí, mais especiais de 2024, o adeus de uma lenda. A gente teve outros caras se aposentando esse ano, né? Por exemplo, o Iniesta também parou, mas eu preferi destacar aqui o do Toni Kroos, cara, porque a gente tá falando de um cara que ainda era um dos melhores jogadores do mundo, mas que decidiu se aposentar. E o Kroos saiu por uma porta e o Kylian Mbappé chegou por outra, cara. A gente tá falando aqui bastante do Real Madrid, tem muito o que dizer, o Real Madrid é sempre protagonista aí no futebol europeu. E o Real Madrid finalmente anunciou a contratação do Kylian Mbappé, cara, uma parada que a gente sabia que ia acontecer, acho que todo mundo tinha esse feeling que, pô, mais cedo ou mais tarde o Mbappé vai jogar no Real Madrid, mesmo depois do que aconteceu ali em 2022, que parecia que ele finalmente ia pro Real Madrid, mas aí do nada ele renovou o contrato com o PSG, mas mesmo assim, né, cara, parecia que a história dos dois estava entrelaçada, estava destinada a um dia eles se encontrarem, e isso aconteceu finalmente agora em 2024, o Mbappé saiu do PSG como um agente livre, o contrato dele acabou, ele decidiu não renovar, e foi anunciado pelo Real Madrid. Foi muito doido, cara, porque o Real Madrid ele ganha a Champions no dia 1º de junho, e aí 2 dias depois, no dia 3 de junho, eles anunciam a contratação do Kylian Mbappé. Isso é muito da cara do Real Madrid, né, cara? Tá ganhando uma Champions e já tá fazendo movimento para ganhar a próxima. Os caras ganham uma Champions no dia, 2 dias depois anunciam um dos maiores jogadores do futebol mundial. É um movimento muito importante, foi a maior contratação do futebol europeu em 2024, com toda certeza. Tá certo que o Mbappé ainda não correspondeu tanto quanto a gente espera que um cara da qualidade dele vá fazer no Real Madrid, mas ele tem toda uma história pela frente, toda uma trajetória para escrever ali jogando pelo Real Madrid. Então, é algo que muda a história do futebol com toda certeza, né, cara? Afinal de contas, a gente tá falando de um Real Madrid que já era fortíssimo, que venceu a Champions em 2024 sem precisar do Kylian Mbappé, mas que se fortaleceu ainda mais com a chegada do francês, né? A gente pode estar vendo, em 2024, ter nascido um dos grandes times da história do futebol, né? Esse Real Madrid com o Mbappé, com o Bellingham, com o Vinícius Júnior, com o Rodrigo, pode entrar para a história do futebol nos próximos anos. Vamos ficar atentos para ver o que vai acontecer, mas de qualquer forma já é muito histórico a contratação do Real Madrid pelo Kylian Mbappé. E agora, voltando a falar de conquista, no dia 14 de julho a gente teve a final da Eurocopa 2024 ali entre Espanha e Inglaterra, e tivemos os espanhóis conquistando conquistando o tetracampeonato europeu. Esse foi um título bem especial, cara, porque assim, o futebol de seleções geralmente ele é bastante equilibrado, né? A gente tá acostumado a ver seleções conquistando troféus, mas assim, de maneira muito truncada, com jogos muito pegados, jogos muito complicados, como foi, por exemplo, a Argentina na Copa do Mundo de 2022, que praticamente todos os jogos da Argentina foram muito difíceis, até contra a Austrália nas oitavas de final a Argentina teve dificuldades. Mas no caso da Espanha, cara, a Espanha é treinada pelo De La Fuente, que é um cara que trabalhava na categoria de base da Espanha, subiu ali, começou a montar um time com vários jogadores jovens ali, com destaque pro Lamine Yamal, pro Nico Williams, alguns veteranos ali junto também, Carvajal, Morata, e ele simplesmente montou um timaço, cara. A Espanha fez uma Eurocopa brilhante, eles venceram a Eurocopa, na minha opinião, até com certa facilidade, cara, porque a maioria dos jogos foram muito fáceis para a Espanha, foram muito fáceis mesmo. Até contra a França, cara, assim, que a França era considerada a favorita para Euro, mas na semifinal a França não viu a cor da bola, cara. A Espanha venceu ali com certa facilidade, poderia ter feito até um placar mais elástico. E aí na final tinha a Inglaterra treinada pelo Southgate, que tava todo mundo com medo que eles ganhassem a Euro jogando aquele futebol horroroso. E apesar do jogo ter sido apertado, né, um 2-1 ali, primeiro gol marcado pela Espanha foi pelo Nico Williams, depois o Paul Palmer entra no segundo tempo, faz o gol de empate, e no fim a Espanha consegue vencer graças ao gol do Oyarzabal. Mas quem viu a final sabe que a Espanha jogou muito melhor e poderia ter feito um placar até mais elástico se tivesse tido mais sorte nas conclusões. A Espanha foi, na minha opinião, com certa folga, a melhor seleção do mundo de 2024 e merecia muito esse troféu. E é um troféu que é histórico de qualquer forma, mas pode ser ainda mais histórico, porque a gente pode estar falando, cara, da primeira grande conquista da carreira do Lamine Yamal, que é um cara que tem um potencial gigantesco para ser um dos grandes nomes do futebol mundial pelos próximos 15 anos, é um cara muito jovem, tá com apenas 17 anos de idade, e ele fez uma Eurocopa incrível, né, cara, especialmente com aquele golaço que ele fez contra a França na semifinal, batendo de fora da área. Então, Espanha, campeã da Euro, voltando aí a ser aquela Espanha que encantou o mundo ali entre 2008 e 2012, com certeza merece muito destaque. E para finalizar, obviamente não poderia faltar, no dia 17 de dezembro, Vinícius Júnior foi coroado pela FIFA como o melhor jogador de futebol do mundo. Um momento muito especial porque a gente finalmente voltou a ter um brasileiro no topo do futebol mundial. A gente voltou a ter um jogador brasileiro escolhido o melhor jogador do mundo. Algo que não acontecia desde 2007, né? O último tinha sido o Kaká. Algo que todo mundo já tá careca de saber, porque a gente sempre falava isso, né? Pô, o Kaká foi o último ali a ganhar a bola de ouro, a ganhar melhor jogador do mundo antes do Messi e do Cristiano Ronaldo enfileirarem ali, dominarem durante uma década. Era para ter sido ainda mais especial, afinal de contas o Vinícius Júnior era para ter ganhado tanto a bola de ouro quanto o melhor do mundo da FIFA,
mas na Bola de Ouro aconteceu aquela pataquada que a gente já falou bastante aqui, eu não quero entrar muito nesse assunto não. Fato é que ele ganhou a premiação de melhor jogador do mundo da FIFA, um reconhecimento mais do que merecido, porque o Vinícius Júnior foi de facto o melhor jogador de futebol do mundo em 2024. A gente voltou a ter o melhor do mundo, a gente voltou a ter o grande protagonista da Liga dos Campeões, é jogador do Real Madrid, mas é um representante do futebol brasileiro. Esse, com toda certeza, talvez um momento mais especial do futebol europeu em 2024, do ponto de vista da gente que é brasileiro, afinal de contas, o Brasil não tá na Europa, obviamente, mas o Vinícius Júnior, como diria o Galvão Bueno, é o Brasil na Europa, né, meus queridos? E assim a gente chega no fim do nosso vídeo, caras. Eu espero que vocês tenham gostado. Como eu disse, manda aqui nos comentários a sua opinião, se faltou algum momento. O pessoal mandou várias sugestões para mim lá no Twitter, eu tentei escolher aqui os 10 melhores, mas obviamente sempre vai ficar algum ou outro de fora. Não deixe de conferir ali as FUTG se você quiser comprar essas camisas que estão aqui atrás, especialmente essa do Barça, maravilhosa que eles mandaram para mim, beleza? O link vai estar na descrição e no comentário fixado. Forte abraço, um feliz 2025 para todos vocês, obrigado pelo apoio. Voltaremos ainda melhores e mais fortes. Tchau, tchau.